com teu coração me oferto. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem e espero que o coração esteja bem juntinho ao coração de Deus, ligado ao coração de Deus. E não existe um modo melhor da gente unir-se ao coração de Deus que não a oração. É por isso que esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai tratar sobre a oração que Jesus ensinou, que de certo modo é o critério e ilumina todas as outras orações, a oração do Pai Nosso. E para a gente continuar, inscreva-se no nosso canal, dá um clique no sininho e assim você vai receber as notificações dessa nossa página, desse nosso canal que quer levar conteúdo de fé católica até você, beleza? Mas para meditar sobre ela e para estudar sobre essa oração, o padre gostaria de não tirar as coisas da sua cabeça, porque afinal de contas eu não tô com essa bola toda não, mas eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura muito saudável que eu fiz, que é a leitura do livro Jesus de Nazaré. Aliás, é uma trilogia de um teólogo fascinante chamado Joseph Ratzinger, que é nada mais nada menos, você já sabe, do que Papa Bento XVI. Ora, o Papa Bento XVI escreveu esses 3 livros e no primeiro deles ele trata sobre, entre outros temas, a oração que Jesus ensinou. E a gente gostaria de se deixar guiar por ele, porque ele tem umas sacadas muito loucas, muito legais e vão ajudar a gente a compreender parte por parte. O Pai Nosso, em cada uma de suas partes, é uma oração que dá pano para manga, como a gente diz no popular. Tem muito o que falar sobre isso e ilumina toda a nossa vida espiritual. E é sobre isso que a gente quer tratar. No capítulo 5 do primeiro volume da trilogia Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI trata sobre a oração do Senhor. É um capítulo que vem logo após o capítulo que trata sobre o Sermão da Montanha, porque afinal de contas, é neste contexto que no Evangelho de Mateus, esta oração de Jesus é ensinada. Mas padre, é só no Evangelho de Mateus que a oração do Senhor é apresentada? Não. A oração do Senhor é apresentada também no Evangelho de Lucas, beleza? E as citações estão bem aqui, ó. E aí a gente pode seguir e acompanhar as duas versões. A mais curta é a de Lucas, a mais longa é a de Mateus, e a de Mateus foi escolhida pela igreja, de certo modo foi consagrada no seu uso pela igreja, e a igreja sempre se utiliza dela em suas liturgias, em sua prece cotidiana. No Evangelho de Lucas, a oração do Pai Nosso vem ensinada num contexto em que os discípulos estão subindo para Jerusalém junto com Jesus, e Jesus sobe decididamente para Jerusalém, sabendo o que lá irá acontecer a ele. Jesus se prepara para a sua hora, Jesus se prepara para a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus se prepara para entregar sua vida e nós temos certeza que a oração naquele contexto queria fazer com que Jesus se fortalecesse. E os discípulos que também precisam viver essa tribulação com Jesus precisam estar fortalecidos e Jesus não tem dúvidas de que a oração é o combustível da vida espiritual dele. E é por isso que os discípulos encantados pedem para aprender com Jesus a orar. Já o Evangelho de Mateus apresenta a oração do Senhor como uma espécie de apêndice aos ensinamentos contidos no Sermão da Montanha. Por quê? Porque, ora, se o Sermão da Montanha é o discurso do novo Moisés, que é Jesus, e é feito na montanha para recordar aquela subida na montanha, no Monte Sinai, que Moisés faz lá no livro do Êxodo, e Jesus é o novo Moisés, ele também é um mestre, ele também se senta para ensinar. Ora, se o Sermão da Montanha quer ser o novo ensinamento, mais do que o Decálogo, aliás, a melhor maneira para cumprir a lei do Decálogo, um jeito novo de viver, um jeito novo de ser gente, um jeito novo de ser pessoa, um jeito desejado por Deus de ser humano. Ora, sem dúvida nenhuma, para ser humano de verdade, é preciso que a gente se relacione bem, não só entre nós, mas com o nosso Criador. Ora, essa relação, ela só pode acontecer de um modo orante. É por isso que, como adendo, como apêndice ao Sermão da Montanha,
Mateus apresenta para nós esta versão do Pai Nosso, que acaba sendo a versão, como eu disse, que ficou consagrada no uso litúrgico e na oração da piedade cristã. Bora lá ver então o Pai Nosso parte por parte. Então tá bom, comecemos. Pai Nosso que estais no céu. Nessa subdivisão do seu capítulo número 5, o Papa Bento XVI, ele começa citando um teólogo chamado Reinhold Schneider. E Reinhold Schneider escreve o seguinte: o Pai Nosso começa com uma grande consolação. O fato de nós podermos dizer Pai. É isso mesmo. Gente, é preciso lembrar que na tradição dos judeus, a palavra Pai não era usada para invocar a Deus. Essa palavra é familiar demais e isso poderia parecer, aos olhos dos judeus, para a sensibilidade da fé judaica, uma espécie de atrevimento, uma proximidade que não se deve ter, porque afinal de contas, Deus é altíssimo, é poderosíssimo, é temível, mas Pai, Pai é uma ousadia, a gente não deve chamá-lo assim. E no entanto, é justamente assim que Jesus se relaciona com ele, e é justamente assim, pasmemos nós, que ele nos ensina a que nos relacionemos com o seu Deus, que é nosso Deus, seu Pai, que é nosso Pai. Mas nós temos um problema. É justamente neste ponto que o Papa Bento XVI diz que existe uma grande consolação, que pode existir também uma espécie de trava, um obstáculo para nós. Quantos de nós, neste mundo, não tivemos na nossa própria história pessoal uma história bem vivida com o nosso Pai aqui da Terra? Ora, isso poderia ser transferido, então, e projetado na nossa relação com Deus. E isso atrapalharia a nossa relação com Deus. É por isso que a gente precisa desfazer-se, de certo modo, esvaziar a nossa caixinha cerebral onde existe o conceito de Pai, com todas as coisas que nós acumulamos, e tentar encontrar a novidade do que significa este Abá. Este Abá, que é o modo aramaico de dizer papai, paizinho, este Abá é totalmente novo. Ele é a fonte de toda a paternidade. Todos os pais da terra devem encontrar nele o modelo de verdadeira paternidade. E se o seu pai, se o meu pai, se o pai de qualquer pessoa que esteja assistindo este vídeo tenha falhado em algum momento, apesar das boas intenções, ora, ele não é o modelo. O modelo está lá em cima. E assim, a gente deve sim se sentir consolado com este início de oração. Pai Nosso. Sim, isso é nossa alegria. Mas vamos tentar esmiuçar agora quais são os sentidos contidos na palavra Pai e que a gente pode colher do horizonte da Bíblia como um todo. Primeiro sentido: Deus é nosso Pai enquanto nosso Criador. Sim, nós temos a facilidade até no nosso mundo de fantasia de dizer de modo metafórico, fantasioso, não real, mas comparativo, que, por exemplo, o padeiro é pai do pão, o sapateiro que fabrica sapatos é pai dos sapatos que ele fabrica, porque ele é a mão que organiza aquela matéria-prima e faz surgir esses produtos. Então, por metáfora, a gente até consegue enxergar uma paternidade aí. De certo modo, aquele que nos fez, também por força criadora, é nosso Pai. Mas, gente, se fosse só isso, estaríamos experimentando uma paternidade ainda muito limitada e nem tanto consoladora, porque afinal de contas o Criador criou tudo. Não criou só a gente. Embora ele tenha olhado para a gente de um modo especial e nos criado a sua imagem e semelhança, ele também criou as pedras, os minerais inanimados, desde as bactérias até os animais mais complexos. Isso é bonito, mas não consola tanto. Mas agora vamos dar mais um passo. Deus também é Pai enquanto ele se apresenta como mestre a ser seguido por nós. Sim, quando nós temos alguém que sabe muito de alguma coisa,
e essa pessoa exerce alguma influência intelectual no seu modo de ser ou existencial, num modo tão encantador que merece até ser imitado, ora, a gente diz que essa pessoa exerce sobre uma outra pessoa, sobre um grupo, uma espécie de paternidade. Não é à toa que desde cedo os presbíteros da igreja, os episcopos, foram chamados de padres, justamente porque exerciam sobre a comunidade dos fiéis, o rebanho de Cristo, uma espécie de paternidade pelo bom exemplo que davam. Aí está, Deus também é assim. Sua bondade manifesta na sua lei, nos seus mandamentos, acaba exercendo sobre o povo de Israel uma vontade de viver aquela aliança expressa naquelas leis todas, naqueles ditames, naquelas cláusulas, e assim a bondade de Deus, o amor e a aliança que ele sela com o povo acabam sendo seguidos. Deus se torna então um mestre do povo e por isso, Pai. É bonito também, mas ainda não é tão profundamente consolador. O passo definitivo, gente, é o seguinte: nós fomos adotados em Jesus. Existe uma filiação de adoção. O Verbo de Deus, o Filho eterno de Deus, que desde toda a eternidade é Filho, ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. E por causa disso, por ter assumido a nossa humanidade, ele deu-nos a oportunidade, pelo batismo, de participar de sua filiação. O batismo mergulhou você, mergulhou a mim, no coração de Cristo. E assim, quando o Pai olha pra gente, agora ele enxerga o seu Filho eterno. E como as entranhas do coração, do amor do Pai, se estremecem de amor pelo seu Filho desde toda a eternidade, assim Deus também nos ama com amor estremecido. E cá pra nós, esse sentido supera em consolação e alegria pra gente os dois outros sentidos. Deus, Pai como Criador e Pai como Mestre a ser seguido. Com certeza, o fato de termos sido adotados, isso traz cura no coração da gente. Mas alguém poderia perguntar: "Ô padre, mas não é certo chamar então Deus de mãe também?" Bem, a resposta é não, e não existe nenhum machismo nesse sentido. A gente vai entender por quê. A Bíblia, no Antigo Testamento, até tem palavras, ou até tem versículos que se referem a Deus comparando o amor dele com o amor materno. Ó, tá aqui, essas passagens aí. Mas, nenhuma vez Jesus se põe a invocar a Deus como mãe. De modo que, como nós somos orantes a partir da imitação de um grande orante que é Cristo, nós não nos sentimos autorizados a ultrapassar aquilo que ele mesmo não propôs. Ora, ele apresenta uma paternidade divina e não uma maternidade. E a gente consegue entender um pouquinho o porquê. O Papa Bento XVI recorda que nos arredores dos territórios ocupados pelo povo de Israel, existiam povos pagãos que cultuavam divindades femininas. Todas estas divindades ligadas à fertilidade, a fertilidade dos campos, a fertilidade das lavouras. Ora, estas divindades femininas tinham todas elas nomes, eram representadas por estátuas dos mais diversos materiais. Ora, Deus verdadeiro, não querendo confundir-se com nenhuma dessas falsas divindades, acaba revelando-se a Israel como um Deus sem imagem, para não ser adorado como ídolo, e também um Deus que tem um nome que não é bem um nome: eu sou aquele que sou, ou seja, uma espécie de enigma, justamente para não ser identificado, catalogado, colocado numa prateleira ou numa gaveta entre tantas divindades do panteão do Oriente Médio. Ora, justamente o fato de ser identificado com a figura paterna já o diferencia de toda essa realidade da fertilidade maternal das divindades falsas dos povos circunvizinhos. Ora, isto é um modo de Deus mostrar a sua verdadeira identidade. Afinal de contas, este culto às deusas mães, eles envolviam uma espécie de panteísmo, onde não existe uma distinção entre criador e criatura, onde tudo é divinizado.
e tudo sendo divinizado, isso causa para nós um grande problema, porque, de certo modo, o universo passa a ser uma espécie de ídolo, ou repleto de ídolos. E não, a nossa doutrina nos ensina que Deus é o totalmente outro, ou seja, Ele ama a sua criação, e sobretudo no coração da criação ama o ser humano, mas Ele não se confunde com essa criação. Por obediência ao nosso Mestre que, vindo a esse mundo, revelou-nos a face paterna do Pai, nós o invocamos assim, Pai Nosso. Mas beleza, então, vamos passar para o segundo pedido que aparece na oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. De certo modo, este pedido faz eco a Êxodo capítulo 20, versículo 7, no qual nos 10 mandamentos existe um que nos pede não tomarmos o santo nome de Deus em vão. O Papa Bento XVI nos faz entender, nesse capítulo 5 do primeiro livro Jesus de Nazaré, que a ideia do nome de Deus é uma ideia ligada ao mundo politeísta. Como eu disse agora há pouco, ainda no pedido anterior, o nome de Deus, ou melhor, os deuses todos do paganismo que circundavam o povo de Israel, tinham todos eles nomes. Por isso, a ideia de identificar um Deus era, ao mesmo tempo, uma ideia pagã. Moisés, que era hebreu, mas que foi criado no Egito, o Egito que tinha muitos deuses, que cultuava inclusive o faraó como sendo um deus na terra. Ora, ele pergunta, diante da sarça ardente, lá no capítulo 3 do Êxodo, poxa, qual é o teu nome? Eu vou lá no Egito libertar os hebreus, mas qual é o teu nome? E Deus não lhe dá uma resposta cabal. Ele diz, como eu dizia agora há pouco, um enigma. Eu sou aquele que sou. E se nós pensarmos, eu sou aquele que sou, nós vemos que isso aí é uma promessa de nome, é uma recusa de nome, é um nome, mas não é. De certo modo é um enigma, porque ensina-nos uma coisa: Deus estará presente junto de seu povo de modo definitivo. O seu amor é para sempre, como diz o Salmo 119. Mas esse nome propriamente não pode ser dito e nem pronunciado. Por quê? Porque Deus não quer ser confundido com as divindades falsas. Ora, embora eu sou aquele que sou não seja aí um nome no sentido clássico da palavra nome, o simples fato de Deus ter se revelado a Moisés deste modo, ele mostrou que quer ser invocado. O nome de Deus, de certo modo, agora dá a possibilidade ao povo de invocá-lo. Ora, alguém que pode ser apelável, invocável, torna-se também, recorda-nos Joseph Ratzinger, vulnerável. Aí é que está. Ao se tornar passível de ser invocado por nós, Deus corre o risco de ser também desprezado, de não ser respeitado. E agora a gente começa a entender o porquê do pedido santificado seja o vosso nome. Apesar de nossos pecados não alterarem a natureza divina, em que é o próprio Deus, o simples fato dele ter se tornado invocável, apelável, vulnerável, pode destruir a imagem dele em nós. Então, quando você pede que o nome dele seja santificado, você está pedindo para que você não perca a verdadeira referência de Deus na tua vida. Porque pode ser que, sendo invocado, esse nome seja instrumentalizado e seja agredido, seja manchado pelo nosso pecado, seja abusado por um mau uso da religião. Assim, pedir que o nome de Deus seja santificado é uma graça especial para nós, para que a virtude da religião aconteça do modo mais adequado e Deus permaneça sendo adorado, respeitado por nós, seus filhos. É isso aí, galera. Este é o primeiro capítulo, o primeiro vídeo da nossa série de vídeos sobre as partes do Pai Nosso. Confira os próximos vídeos, os próximos lançamentos para aprender mais com a gente, beleza? Muito obrigado por ter participado e ter assistido conosco até agora. Até a próxima. Valeu!